Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma, e o meu corpo. Tristeza é um processo psicológico que tem a ver com a insatisfação pela perda. Essa perda pode ser de origem física ou emocional. Assim, a tristeza se manifesta tanto na morte de alguém próximo, quanto na frustração de uma expectativa em relação a si mesmo ou a outra pessoa. Contudo, a tristeza pode vir também através de uma expectativa em relação ao futuro, quando se espera uma mudança drástica na situação atual, com a ocorrência de uma enfermidade, com a possibilidade de morte, a possibilidade do desemprego e até mesmo o fim de um relacionamento afetivo. Tudo isso e muito mais pode envolver-nos em profunda tristeza. Na Bíblia, há fartas passagens que tratam do tema tristeza. O Salmo 31 pode ter sido escrito por Davi durante a perseguição de Saul ou na época da rebelião de Absalão. Seja como for, a situação do salmista foi propícia para o surgimento e a manutenção da tristeza em sua alma. Em ambas as situações, Davi lidava com profundas perdas no seu presente e também no seu futuro. Mas, seja na Bíblia ou seja na nossa própria experiência, percebemos que a tristeza não pode ser evitada, mas pode ser superada. Assim, a boa notícia com relação à tristeza é que ela é sempre passageira e que ela tem cura. Os antídotos para a tristeza apresentados pelas Escrituras são a esperança e o contentamento. Esperança e contentamento têm o poder de aumentar o nível de alegria, que é o oposto de tristeza, como nos mostra Provérbios 14:13. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza, mostrando que são opostos. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, nos diz Jesus em João 16:20. Como Davi, o ser humano entra em profunda tristeza quando tem que lidar com as suas tragédias. Mas a fonte principal de toda tristeza é mesmo o pecado. Por isso, Davi mesmo escreve no Salmo 38, versículo 18: Suporto tristeza por causa do meu pecado. Em Neemias 8:10, nós lemos: Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Um povo decepcionado consigo mesmo, como Davi no Salmo 38:18, é levado a compreender que a sua tristeza tem um fim na presença de Deus, como em Neemias capítulo 8, versículo 10. A maior de todas as tragédias é a morte, porque na morte toda esperança fenece. Deus, portanto, é o único que se apresenta após o crepúsculo da vida humana. Por isso, ele é a razão da nossa esperança. Sendo assim, Deus é a única fonte de toda alegria, em quem nós temos satisfeitas todas as nossas ansiedades e temos o fim de toda a nossa ansiedade. Se a tristeza se manifesta pela perda, sabemos que em Cristo nada temos a perder, a despeito de qualquer circunstância. E é por isso que podemos entender as palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Entristecidos, mas sempre alegres.